Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é dia 7 de setembro de 2022, gostaríamos de conversar em nosso programa, que é apenas de conversa sobre Espiritismo, sobre doutrina espírita para reflexão. Gostaríamos de conversar hoje sobre uma breve mensagem do espírito de Paulo o Apóstolo, aquele que, quando passou aqui pela terra, foi o maior apóstolo de Jesus, que escreveu 14 epístolas, que nós sabemos que são 21 epístolas. Só 14 epístolas foi da autoria de Paulo. Epístola aos Hebreus, epístola aos Romanos, epístola aos Coríntios, 2 ou 3, se não me falha a memória, epístola aos Filipenses, epístola aos Efésios, e outras epístolas, mas 2 epístolas de Pedro, o apóstolo, mas 3 de João Evangelista. Não foi o João Batista, mas o João Evangelista, o autor do 4º Evangelho, que também foi apóstolo de Jesus. E mais 2 epístolas, uma de Tiago Menor, uma breve epístola, e, afinal de contas, outra epístola de Judas Tadeu. Não foi Judas Iscariote, Judas Tadeu. Portanto, são 21 cartas, 21 epístolas desses apóstolos aos cristãos daquela época, que são uma verdadeira joia de literatura evangélica que leva as criaturas a mudanças, a reformas espirituais. E de modo que Paulo, 2000 anos depois, voltou como espírito para colaborar com Allan Kardec na codificação do Espiritismo. E Paulo apóstolo, aquele que colocou a caridade como palavra de ordem do Cristo e do cristianismo, a caridade. Paulo foi quem colocou com a ordem do dia, como ordem do dia. Paulo. E ele então volta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, que fala sobre o perdão das ofensas. E Paulo, então, escreve ali, pela psicografia do médium, em pequena mensagem, de quando, vamos olhar aqui, que este aqui, para os que não conhecem, é a nova edição do Evangelho segundo o Espiritismo. E gostaríamos também de apresentar, já que falamos no Evangelho, uma nova edição em letras graúdas, para os que têm a vista curta, como eu. O Livro dos Espíritos, em letras graúdas, de Allan Kardec. De maneira que, já que estamos falando, e gostaríamos de sugerir que as pessoas que querem conhecer o Espiritismo
leia o Livro dos Espíritos casado com o Evangelho segundo o Espiritismo, ou leia primeiro o Evangelho, ao mesmo tempo, simultaneamente, casado com o Livro dos Espíritos, para conhecer o Espiritismo. E então, aqui na pequena mensagem, é uma breve mensagem do Espírito Paulo de Tarso, ou Paulo o Apóstolo, que ele deu essa mensagem através da mão mediúnica em Lyon, a cidade onde nasceu Allan Kardec, Lyon. Ele deu a mensagem em 1861. E o que diz na mensagem? Fala sobre a necessidade do perdão. Quem quiser ter paz deve alimentar o perdão das ofensas. Então Paulo diz inclusive que o perdão é uma caridade do perdoador primeiramente a si, porque quando alguém guarda uma mágoa e perdoa, está perdoando a si mesmo. Está perdoando a si mesmo, fazendo o bem a si mesmo e liberando-se, porque o rancor, o ódio, a mágoa, o ressentimento, no entendimento dos espíritos superiores, é uma forma de cativeiro. E só o perdão é que nos limita, aliás, que nos liberta desse cativeiro da alma, do pensamento. É um cativeiro. Aí ele diz, porém, ele falando que há duas maneiras de perdoar. E ele diz, porém, duas maneiras de perdoar, bem diferentes. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu inimigo, eu lhe perdoo. Mas, no íntimo, alegram-se com o mal que ocorre com o seu inimigo, comentando que ele tem o que merece. Chega a dizer. Ora, quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei jamais. Paulo está analisando bem a conduta humana. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Acrescenta Paulo. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Será esse o perdão que Jesus ensinou ao apóstolo Pedro? Será esse perdão? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu no passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ninguém engana Deus, é o que ele está dizendo. E nem ninguém engana a própria consciência. É o que Paulo está deixando a entender. Ele diz mais. Ele sonda, Deus sonda, penetra, entra no recesso do coração dos homens e os mais secretos pensamentos. Deus penetra? Não. Deus está no nosso pensamento. Deus está em tudo e em todos. E está no pensamento de cada um. Apenas um acréscimo. Às vezes as criaturas querem fazer uma prece e dizem que Deus não escuta. Porque
segundo essas criaturas, a sua prece não será levada a Deus, como se Deus estivesse localizado, às vezes acima da Lua, às vezes acima da Terra, noutra galáxia, e não aqui. Mas o Espiritismo ensina que Deus está em toda parte no universo. Ele não está localizado, ele está em toda parte, está em tudo e está no pensamento de cada homem. Por quê? Porque Deus está na consciência de cada homem. Se está na consciência, está no pensamento. Não está localizado acima da terra. Logo, as preces, as orações, quem toma conhecimento é logo Deus, porque Ele está em nós, em nossa consciência, em nosso pensamento. Fechando parênteses, retornemos para Paulo, que diz: Deus sonda a intimidade do coração e os mais secretos pensamentos do homem. Verdade? Demais. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulações. Ninguém simula contra Deus. O esquecimento completo e absoluto das ofensas, diz Paulo, é próprio, é peculiar às grandezas da alma. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade daquele que guarda o rancor. Sinal de baixeza. Ora, não ouvideis, encerra Paulo, não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Assinado Paulo, o apóstolo do Cristo, Lyon, 1861. Então, nossos prezados companheiros e amigos, o nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, é sobre o tema o perdão das ofensas, que reflete bem o pensamento do apóstolo Paulo sobre o perdão das ofensas. E gostaríamos de aproveitar o ensejo para lembrar para a nossa reflexão, para aqueles que estão com pouca fé ou que têm a fé enfraquecida, lembrando que tudo para Deus é possível. Nada é impossível para aquele que tem fé. Quem está passando por provações de toda natureza, perturbações espirituais, e está à beira, ou está no desengano, e à beira de um cometimento de uma violência contra os outros ou contra si, praticando o suicídio, porque está com o pé no abismo do desespero da alma, deve confiar em Deus. Porque quando nós consideramos tudo perdido, Deus abre uma janela lá na frente para solucionarmos os nossos problemas. De maneira que Deus está em nós, nos vendo, nos ajudando, nos protegendo. Não há motivo para cairmos em desespero, porque tudo tem solução. E Jesus diz no Evangelho, repetindo, nada é impossível para aquele que tem fé, para aquele que crê. Era isso que ele dizia aos apóstolos, para fortalecer a fé, a vontade, o poder espiritual dos seus apóstolos. E essa mensagem
abrangente para toda a humanidade, ressonância a toda a humanidade. E assim nós encerramos o nosso programa, nesta edição, encontro com o Espiritismo, conversando doutrina espírita para reflexão. E o tema de hoje foi necessidade do perdão para sustentar a nossa alma, o nosso espírito. Muita paz para todos e voltaremos em nova edição do programa Encontro com o Espiritismo.